Bom dia. Merval, vou aproveitar aqui para fazer essa pergunta, sem querer tomar o tempo de todos, e só lembrando que nós temos aqui mais ou menos 50 minutos de debate para a gente poder aproveitar, então incentivo todos vocês a perguntarem. Mas eu não poderia, Luiz Helena, perder a oportunidade aqui de fazer uma pergunta, onde eu conversava muito ontem com a Daniela Marques, não sei onde está a Daniela aqui, sobre o papel das mulheres, Luiz. E aqui, 3 expoentes e líderes nos seus setores, Daniela, Simone, você e tantas outras que estão aqui hoje. A Daniela falava ontem, Luísa, como o papel de uma mulher líder forte, à época, a Daniela disse que com 12 anos já olhava, tinha a Maria Silvia Bastos como uma inspiração, e como mulheres expoentes como vocês têm um papel fundamental no incentivo de mais mulheres atuando, seja no setor privado, seja no setor público. Então, eu queria ouvir de você, eu sei que é um tema que você gosta de falar, e com razão, porque nós precisamos de mais exemplos, e eu queria ouvir a sua palavra, não de vitimismo, mas a palavra de incentivo para as mulheres. Obrigado, John. Simone, abraço para você. A gente te admira muito, né? Como mulher, a gente esteve muito junto. O mundo mudou, né, gente? Então, assim, primeiro, nós não somos contra os homens. É muito importante dizer isso. Nós somos a favor das mulheres. É uma grande diferença. A gente acredita na força do masculino com o feminino. Mas o que eu digo para os meus amigos é o seguinte: até 2, 3 anos atrás, a diferença era grande. 120 anos para botar 20%, 30% de mulheres em conselho. Eu digo, não vende tua empresa, senão suas filhas e netas não vão estar no conselho. O mundo mudou. E a pandemia trouxe, John, uma revolução muito grande. Há muito tempo, as empresas tinham uma gestão muito mecânica. Não podia nem falar assim, olha, eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema na família. Aqui você é profissional. De repente, a gestão passou a ser orgânica, totalmente orgânica. Funcionário satisfeito é cliente satisfeito. Mudou totalmente. A pandemia acelerou isso. O consumidor final mudou, gente. Ele não aceita uma empresa tratar mal um negro, ele não aceita ter diversidade, ele não aceita isso mais. É o consumidor que fez as empresas mudar. E quem está mais preparada para a empresa global? As mulheres. Então, os homens inteligentes estão pondo mulher no conselho. Eu sou muito ligada a Egon Zehnder, e eu vivia falando, cadê mulher no conselho? Cadê mulher no conselho? Aliás, eu nem falo por mim, porque quando faltava, queria pôr uma mulher, punha eu. Eu ainda brinquei, João, você insistiu muito, porque não tinha nenhuma mulher. Brinquei com ele. Ia ficar feio para você, porque o João nunca foi muito de insistir. Ele é muito elegante, mas não era. Então, assim, mudou, o mundo mudou. A Egon falou que a cada 10 diretores mulheres, 6 estão pedindo mulheres, e negros também em alto cargo. Então, é muito importante entender que essa junção do masculino e do feminino, atualmente, para a empresa muito mais orgânica, é muito importante, mas não é importante só para nós, é importante para o mercado, é importante para tudo. Olha a política, a gente está lutando agora no Grupo Mulheres do Brasil, pula para 50. Daqui 4 anos, Simone vai nos ajudar, a Daniela vai ajudar, nós queremos ter 50% de mulheres na política, gente. E os homens estão nos ajudando, eu sei que vocês vão ajudar, porque se não deu, se está reclamando até agora, vamos mudar para ver se dá certo. Então, vamos pôr 50% de mulher. Então, é isso, quer dizer, a união da mulher com o masculino e o feminino. Obrigado. Merval, Cláudio Magnavita, do Correio da Manhã, do Rio de Janeiro. Uma pergunta dupla, primeiro para o governador Castro, já que um dos temas dos painéis de hoje é o turismo. O senhor tem feito um investimento e trazido o turismo, como a Trajano colocou, como uma prioridade da sua gestão. E nós temos aqui um dos maiores presidentes da história da Embratur, que é o João Doria, e o senhor está vivendo também agora um paradoxo que é ter no turismo a politização. O adversário que o senhor derrotou no primeiro turno, o Freixo, agora é nomeado presidente da Embratur sem ter nenhuma experiência do turismo. Queria que o senhor comentasse isso. E a questão também para o Cílio da Febraban. Você colocou muito bem, Cílio, essa questão da recuperação para baixar juros. E nós estamos vivendo no Rio um epicentro, foi inclusive manchete do Correio da Manhã,
um juiz de primeira instância negando uma precatória de São Paulo no caso das Americanas. E você tem sentido uma blindagem jurídica nessa questão das Americanas? Acho que uma pergunta também pode ser extensiva ao Trabuco. Como é que você vê essa questão dessa blindagem, o judiciário sendo utilizado para blindar esse grande epicentro aí, que foi o caso das Americanas? Em primeiro lugar, agradecer a pergunta, Magna Vita. Assim como tem se falado lá no governo federal, a gente tem que ter uma palavra só: a eleição acabou. Lá no Rio, nem segundo turno teve, quanto mais terceiro, como estão dizendo por aí. Então, eu vejo com muita tranquilidade que agentes públicos ocupem espaços, tanto que eles tenham a nobreza de entender que a eleição acabou. Quem ganhou tem a obrigação de gerir, e quem não ganhou, se assumir outras funções, que trabalhe com isenção, que trabalhe com a altivez de todo aquele que ocupa um cargo público. Lá, da nossa parte, não terá problema algum nos relacionarmos com o Marcelo Freixo, dentro das novas funções dele de presidente da Embratur, porque a gente entende que essa maturidade ela tem que ser exercida no dia a dia, não só falar. Não adianta reclamar de estar tendo o terceiro turno nacional e tentar fazer segundo turno estadual. Então, acho que as pessoas têm que ter a mesma conduta sempre. De nossa parte, terá, com certeza, essa altivez e esse entendimento de que mais pessoas do Rio de Janeiro ocupem espaços importantes para que a gente possa estar desenvolvendo cada dia mais o nosso Estado. Sobre a questão do turismo, realmente é uma das principais metas nossas, melhorar o turismo. O Rio de Janeiro, depois de um tempo, tendo ficado atrás de São Paulo e da Bahia, retomou o primeiro lugar em local mais procurado. Praticamente não tivemos baixa temporada no ano de 2022. Tivemos, agora no Réveillon, quase 95% de procura e chegaremos bem perto dos 100% de ocupação hoteleira no Carnaval. Então, realmente, o turismo, ele traz dividendos, ele traz desenvolvimento, ele traz emprego e, sobretudo, ele divulga cada dia mais o Brasil e o Rio de Janeiro. Então, o turismo sempre será uma mola motriz para o nosso Estado. Eu brinco muito com o Eduardo Eugênio, né, na questão da indústria, que o pessoal acha que o Rio de Janeiro não é industrializado, e o Rio de Janeiro é altamente industrializado, né? Mas são essa diversidade de vocações que faz o Rio ser grande, um comércio forte, um turismo forte, uma indústria forte, e, com certeza, falando de turismo em si, o turismo ele é altamente enraizado no nosso Estado, por ser um Estado muito forte na questão do serviço, e a gente sempre tem que incentivar. Ontem tivemos um excelente evento aqui, nosso secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, me acompanha nessa missão, e não há local onde o governador vá que a Secretaria de Turismo não esteja presente, porque a gente entende que o turismo no Rio de Janeiro também é desenvolvimento econômico. Eu posso aproveitar um minutinho só para quebrar? Pode. Falei para o João que a gente tinha que quebrar um pouco essa coisa muito rígida aqui. Então, assim, mas muito boa, muito organizada. É o seguinte, eu sinto, governador, que o Rio de Janeiro, até com o João Dória, que já foi, com o LIDE, poderia conduzir um grande movimento no Brasil de turismo, gente. Eu não sinto ainda que é discurso dos políticos. Eu não sinto ainda. Eu vim de Dubai, Dubai é junto, Dubai está se refazendo, Portugal se refez no turismo. Então, acho que nós temos que entender, eu não tenho turismo, mas turismo gira emprego, eu trabalhei muito com turismo na pandemia. Então, João, eu queria fazer um desafio do LIDE, para a gente fazer um grande evento, mas para fazer um planejamento para o Brasil. Eu tenho convidado alguns governadores para fazer isso, para fazer um planejamento 360 graus de turismo. Olha Portugal, o exemplo que nós temos, embaixador, até de levar o exemplo. Portugal, há 10, 15 anos atrás, não era quase visitado. Hoje recebe 15 milhões de turistas, num país que tem 12 milhões de habitantes. Nós recebemos 6 milhões de turistas. E eu quero agora fazer uma propaganda do Rio. O Magazine entrou no Rio porque a gente tinha muito medo do Rio.
Eu digo a vocês, a segurança do Rio, nós não somos assaltados nem um pouco a mais com 50 lojas do que a gente é em qualquer lugar. Não é isso que se fala. E a imagem é terrível, precisa melhorar a imagem. Então, o turismo gera emprego, gera dinheiro para nossas empresas, gente. Precisamos enfrentar isso. Olha Portugal. Isaac, por favor. Obrigado, Magnavita, pela intervenção. Eu dizia sobre a questão do crédito, e a essência do crédito está exatamente na garantia, mais do que isso, na capacidade de o credor recuperar essa garantia no caso de inadimplência. E exatamente nesse contexto é que eu mencionava que o Brasil tem uma posição, quando nós nos comparamos com outras geografias, que precisa mudar. O Brasil hoje tem um setor bancário que menos recupera garantia no mundo e que mais tempo demora para recuperar uma garantia. Em dados, para que a gente possa ter uma noção mais precisa, enquanto, por exemplo, o Reino Unido, a cada $1 que o setor bancário recebe em garantia, recupera 85 centavos de dólar, o Brasil recupera 14, 15 centavos. Isso dá a magnitude de uma questão estrutural no sistema e no modelo de garantias que o setor bancário tem. Essa é a razão pela qual eu mencionei a necessidade de nós avançarmos para aprovar um marco legal de garantias. E quanto à questão da Americanas, nós bem sabemos que ela está sub judice, portanto, há uma série de demandas que o Judiciário está se debruçando. A FEBRABAN teve a oportunidade, na última quinta-feira, provocado que foi pela imprensa, a se pronunciar, a soltar uma nota. Nós não estamos tratando de questões específicas da relação de débito e crédito que existe entre os bancos e as lojas americanas, mas a nossa preocupação e o nosso foco é exatamente na elucidação dos fatos. Nos parece que não é razoável que a então administração e os então acionistas das americanas não queiram contribuir ou não possam contribuir com a elucidação dos fatos. Existe uma ação na Justiça de São Paulo, em primeira e segunda instância houve a decisão proferida para que haja busca e apreensão na empresa, nos computadores, foi quebrado o sigilo telemático dos administradores e dos acionistas e houve um recurso da empresa para que essa busca e apreensão não vá adiante. Isso é sintomático. Qual seria a razão pela qual administradores e acionistas se insurgiriam contra a elucidação de fatos em relação a uma empresa que tem a importância da Americanas, no setor de varejo em especial? Qual seria a razão pela qual não se interessariam os administradores e os acionistas por essa elucidação? Foi nesse sentido que a FEBRABAN se posicionou, porque nós zelamos e prezamos por um sistema de garantias. Os bancos têm uma exposição, todos juntos, da ordem de 25 bilhões de reais, o que significa dizer que os bancos emprestaram recursos para uma grande empresa de varejo, e quanto mais demorar essa recuperação de crédito, isso afeta o risco de crédito, a modelagem de crédito, a oferta de crédito e o custo de crédito. Então, esse é o papel da FEBRABAN, do ponto de vista setorial, de buscar esclarecimento desses fatos, para que, ao final, nós saibamos o que aconteceu, para que busquemos a responsabilização daqueles que, por ação ou omissão, contribuíram para aquilo que tem sido tido como fraude na contabilidade dessa grande empresa de varejo. Eu queria... Bom, não, claro. Da minha parte, queria complementar um pouco. O Brasil precisa realmente de um rumo muito claro pela frente. Nós vamos crescer, precisamos gerar emprego, sem dúvida nenhuma, distribuir renda e fazer inclusão. E nós, da iniciativa privada, precisamos continuar contribuindo para isso. Nós, no nosso grupo, continuamos investindo firmemente tanto a Península como com o Carrefour. Todos sabem que nós somos acionistas de referência do Carrefour Global, nós somos o maior investidor brasileiro na França, como no Brasil. No Brasil, nós somos o maior empregador no Brasil, com 148 mil pessoas trabalhando para nós.
Nós precisamos dar o exemplo e fazer com que esse país realmente cresça, continue crescendo. É preciso, fundamentalmente, gerar emprego. Muita gente vai para outros caminhos, vai para a marginalidade. Por quê? Porque é mais charmoso, mais fácil? Não, é porque não encontra emprego. E nós vamos fazer isso, vamos gerar emprego. E continuar fazendo investimentos, dando exemplo, tá, do que esse país precisa. Obrigado. Ministro Furlan, tem uma pergunta para a ministra Tebet. Bom dia. Eu acho que vou falar em inglês para não prejudicar o belo idioma que é português. My name is Federico Pola from Bicatch. We are, as mentioned, we are partnership with Capital regarding the new economies. Oh. And then, just after that question, you have an opportunity to make... Deixa eu fazer daqui. Deram o microfone para ele. I'll give you the floor sooner, okay? It's a question for our minister that is waiting. Ministra Simone, bom dia. É muito bom tê-la novamente aqui no LIDE. E, enquanto você falava, eu me lembrava dos meus primeiros dias em Brasília, em 2003. E eu me lembro de ter falado ao presidente Lula que, para cumprir a minha missão, eu teria que dar caneladas em alguns colegas ministros, porque, queira ou não, mesmo o trabalho em equipe tem uma certa disputa de protagonismo. E ele, de uma forma bem futebolística, ele me disse assim: cartão amarelo, tudo bem, cartão vermelho, não. Eu falei: tá bom, eu sou grandão, posso dar umas caneladas sem ultrapassar do limite. Então, a minha pergunta para você, que tem muito maior experiência que eu tinha, porque você começou a fazer o curso de política em casa com o seu pai, o saudoso senador Rames Tebet, que foi presidente do Congresso Nacional. Então, você tem uma escola que eu não tive e, portanto, talvez você consiga resolver as questões laterais na esplanada sem as caneladas que eu tive que dar. Como é que você está pensando de levar adiante a sua missão espinhosa nesse momento de estar ali cercada também de pessoas que têm ambição política, que olham também o futuro daqui a 4 anos, não é? E eu torço para você levar a bom termo isso, obviamente, sem cartão vermelho e possivelmente sem cartão amarelo. Então, esse é o ponto que gostaria da sua reflexão. Obrigada, ministro Furlan. Obrigada pela pergunta. Desculpa não tê-lo citado, nem minha querida amiga Luísa, mas eu não tinha aqui a imagem da mesa. Então, em seu nome, Daniela, eu cumprimento também os demais queridos amigos que estão aí nesta reunião profícua nesse sábado. Ministro Furlan, primeiro, não apoiado a sua fala, longe de mim ter a experiência que o senhor teve e tem acumulado ao longo de tantos anos. Eu quero dizer, assim, com muita humildade, mas com muita sinceridade, que sou o que sou hoje, porque me espelho e sempre me espelhei em figuras públicas da estirpe de Vossa Excelência, enquanto ministro. Estou falando de figuras como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Mário Covas, próprio governador João Dória, ele sabe do meu carinho, minha amizade, do meu respeito a ele. Mas, assim, eu posso ter vários defeitos, e tenho muitos. Luísa me conhece um pouquinho, mas se é uma coisa que não falta para a mulher, especialmente a mulher que faz política há tanto tempo como eu, é coragem.
Eu estou na vida pública há 20 anos com mandatos consecutivos e sem vitimismo, porque nunca fiz isso, eu e as outras mulheres que estamos na vida pública, quando eu digo pública, é quando saímos de casa, não só com mandato eletivo, mas como Luísa está à frente de negócios, né, lutar, tentar matar um leão por dia. Então, coragem não me falta. Eu sei da responsabilidade, o senhor tem absoluta razão, meu ministério não é fácil, não é só por isso, né, não é só pelos embates do fogo, possível fogo amigo, é que é um ministério que tem que realmente dizer os nãos. Nós estamos falando no Brasil de uma confusão fiscal do governo anterior, que, preocupado, inclusive, no ano passado, com a questão eleitoral, gerou um déficit no Brasil, recorde de 231 bilhões de reais. Nós estamos falando de 2% do PIB, quando, na realidade, para tentar minimamente estabilizar o crescimento da dívida, apenas estabilizar o crescimento da dívida pública no Brasil, nós precisávamos ter um superávit de 2% do PIB. Nós estamos tendo um déficit de 2% do PIB. Mas, para minha surpresa, ministro Furlan, tenho encontrado na figura de Fernando Haddad um grande parceiro. Apesar de termos visões um pouco diferentes na área econômica, ele sabe da responsabilidade, sabe que o Brasil não vai voltar a crescer com juros de 13,75% ao ano. E só estamos falando de um juro de 13,75% ao ano porque nós não fizemos o dever de casa o ano passado, nós não garantimos a segurança jurídica, a estabilidade, a previsibilidade, e não foi apresentado até então um programa factível de que teremos condições de reduzir esse déficit fiscal. Nós estamos nos organizando para isso, além do programa de reestruturação fiscal apresentado pelo ministro Haddad pelo lado da receita e uma parte pelo lado da despesa, nós também apresentaremos algumas sugestões em relação às despesas. Não estamos falando necessariamente de corte, embora alguns terão que vir, mas da qualidade do gasto público ao lado da reforma tributária, como disse, ao lado de uma nova âncora fiscal. Dito isso, quero só encerrar, para dentro da sua pergunta e não fugir dela, dizer, e as pessoas que me conhecem sabem disso, que eu sou cumpridora de missão. As vezes que eu mais ganhei na vida foi quando perdi. E, portanto, eu não tenho medo nem de embates, nem de ser derrotada das discussões, desde que eu esteja fazendo aquilo que acredito ser o certo, estar do lado certo da história. E estou dizendo isso porque, assim, com muita consciência do que vou dizer. O grupo aqui, eu estou falando pelo governo federal, da equipe econômica, de possíveis pessoas que tenham, de alguma forma, alguma intenção para 2026, todos nós temos consciência da gravidade do momento e que não haverá 2026 se nós não fizermos o dever de casa em 2023. No mais, eu sei que já estou me despedindo de todos, eu só posso dizer que eu estou extremamente otimista com tudo que tenho visto, pelo apoio que estamos recebendo, fomos muito bem recebidos na FEBRABAN, vi agora Isaac aí, o presidente da FEBRABAN, estamos sendo muito bem recebidos e recebendo apoio da sociedade civil, vi Abílio falando, temos todos que ajudar, então a sociedade hoje civil, organizada, empreendedores, micros, pequenos, médios e grandes, todos conscientes que teremos todos nós que dar a nossa parcela de contribuição. E se me permitir, eu finalizo, eu coloquei aqui, eu gosto muito, porque eu gosto sempre de encerrar as minhas falas com otimismo. Gosto muito de frases de Ulisses Guimarães, que é meu timoneiro desde sempre. Ele, quando foi anticandidato, na época da ditadura, ele disse exatamente assim: a caravana vai partir, as velas estão paridas de sonho, aliadas de esperança. O ideal está ao leme e o desconhecido se desata à frente. No cais alvoraçado, nossos opositores, como o velho do Rastelo, conjuram que é hora de ficar e não de aventurar. Mas no episódio, nossa carta de marear não é de Camões, e sim de Fernando Pessoa, ao recordar o brado: navegar é preciso, viver não é preciso. Com essa singela homenagem, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui citando o meu poeta preferido, poeta português Fernando Pessoa. Ministra Simone Tebet, eu pediria que a senhora permanecesse por mais alguns minutos, porque há duas perguntas para a senhora, de um empresário americano e do ministro Lewandowski. Your time, sir. Okay, good morning. Eu vou falar em inglês para não prejudicar na português. We are here with the BidGet Commission. Thank for all
thanks for this grateful invitation to this amazing forum. As Capital CEO mentioned, we are working with them and have also been starting conversation with other governments around the implementation of CBDC to these new economies, blockchain. You just mentioned all the difficulties you found in Brazil. Being Argentinian, I'm very familiar with them. What do you think that the CBDCs and these new economies can help society, and how do you think this new government in Brazil is going to implement them and lead Mercosur in the process? Eu acho que eu entendi a pergunta, mas eu gostaria apenas que alguém pudesse repeti-la. Ele falou, eu apresentei as dificuldades, quer saber, né, do que nós pensamos em relação a essas parcerias, não só do Mercosul, mas eu gostaria que alguém pudesse repetir em português para também eu ser fiel à resposta que darei. Ministra, eu sei que o som também da transmissão acaba ficando um pouco ruim, mas a pergunta aqui do empresário ao meu lado vai na linha de tecnologia, e como ele pergunta um pouco mais específico de CBDC, dessas moedas conjuntas digitais que estão sendo anunciadas, mas uma pergunta em tecnologia e como isso pode, como a senhora vê isso para os próximos anos. Perfeito. Bom, primeiro dizer que o Brasil, a determinação do presidente Lula é que o Brasil se reconecte ao mundo. Nós sabemos que nesses 4, eu vou falar vou falar um pouquinho mais devagar para que, se alguém também precisar traduzir. Após esses 4 anos de retrocesso, nós realmente ignoramos, me desculpe falar um pouquinho mais amplo, mas a economia verde, ignoramos nossos parceiros comerciais aqui da América Latina e também do mundo, e até desrespeitamos muitas vezes. Projetos sustentáveis são essenciais para o desenvolvimento do Brasil, até para que nós possamos reatar essas parcerias com o mundo, na área não só de tecnologia e inovação, na área do baixo carbono, de energias renováveis, de saneamento, uma vez que acabamos de aprovar o marco do saneamento. Tudo isso está nesse combo que está sendo apresentado. Não seremos, o Ministério do Planejamento tem uma secretaria, que é a Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento Econômico, para se aliar ao ministro das Relações Exteriores, à ministra de Gestão, porque a parte de inovação e tecnologia não está mais no meu ministério, está no Ministério de Gestão e Inovação do governo federal, portanto, houve um desmembramento, e ao lado do vice-presidente, o nosso vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, da nossa parte, nós estaremos dando suporte e estaremos ao lado desses ministérios, não só na área do planejamento, do orçamento, mas também com uma secretaria específica. Em relação a essa questão da moeda única, eu acho que houve um ruído na fala, no esclarecimento dessa fala, que foi feita num domingo, então, talvez essas 24 horas de delay deve ter causado algum ruído, mas não é nada mais, nada menos do que o Brasil já vinha fazendo desde sempre, no que se refere às transações comerciais e financeiras. Então, não se discute, neste primeiro momento, uma moeda única no Brasil, seja com a América Latina, com a Argentina. Nós estamos falando daquilo que já fazíamos em relação às transações comerciais e financeiras. Obrigado, ministra. Ministro Lewandowski, por favor. Bom dia a todas e a todos novamente. Queria parabenizar os integrantes da mesa pelas excelentes exposições que fizeram e me dirijo à nossa ministra, sempre senadora, Simone Tebet, a quem admiro muito pela coragem, pela combatividade que sempre demonstrou na vida política. E queria dizer, governador Dória, que tenho uma admiração especial, ousaria dizer, até uma ligação especial com a ministra, porque o seu pai, o senador Rames Tebet, foi o relator do meu processo há 16 anos, quando fui aprovado na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Mas a minha pergunta, eminente ministra, é a seguinte: a senhora mesmo acabou de dizer que o grande projeto do governo é a inclusão do pobre no orçamento, das minorias excluídas.
é uma tarefa hercúlea, uma tarefa difícil, desafiadora, e a minha indagação em síntese é a seguinte: como é que nós vamos atingir este objetivo mantendo as balizas orçamentárias rígidas? Também, eu acho que eu escutei a pergunta, vou tentar, me corrija, por favor, ministro, se não estiver clara. Cortou só um pouquinho na hora que o senhor fez a pergunta, mas a pergunta é mais ou menos assim: como colocar o pobre no orçamento, ou seja, resolver os problemas sociais, né, com esse problema fiscal que nós temos, ou seja, mantendo a responsabilidade fiscal. Acho que foi essa pergunta que ouvi aqui, só falhou um pouquinho de novo aqui o áudio. Mas eu acredito, ministro Lewandowski, aqui rendo as minhas homenagens mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal, que o presidente Lula me colocou nesse papel como ministra do Planejamento e Orçamento para isso. Eu confesso que quando recebi, e eu já contei isso em público, o envelope do presidente, ele disse assim: não abra agora, isso foi antevéspera do Natal, vai descansar com a família, isso era numa sexta-feira, e na segunda-feira nós conversamos. E como ele provocou depois, no final do voo que tivemos, me provocou novamente, eu falei: presidente, eu vou ter que abrir o envelope porque eu fiquei curiosa. Para minha surpresa, eu esperava talvez um convite, não sei nem se iria aceitar, mas enfim, alguma coisa na área social, que temos total sinergia. Eu tenho uma sinergia muito grande com o governo do presidente Lula na área social. Para minha surpresa, no envelope estava o Ministério do Planejamento e Orçamento. E eu disse para ele: mas, presidente, o senhor tem certeza? O senhor sabe que nós temos algumas divergências na área econômica, né? E ele simplesmente me ignorou, como quem diz: eu sei o que estou fazendo. Eu acho que o presidente quer isso. Ele sabe que o foco de todos nós, sejamos de esquerda, de centro-direita, é garantir igualdade de oportunidade para todos os nossos filhos. Isso passa por uma educação básica de qualidade, seremos parceiros em relação a isso. Isso passa pelo crescimento do Brasil. Sem crescimento não há geração de emprego e nem de renda. Mas também passa pela rigidez fiscal, e eu serei austera em relação a isso. Como disse o ministro Furlan, devo receber, por conta disso, alguns cartões amarelos. Quando eu perceber que o cartão vai ser vermelho, eu vou chegar para o presidente Lula e vou tentar, com jeitinho, fazer os esclarecimentos devidos. Mas é minha responsabilidade no Ministério do Planejamento e Orçamento dizer se temos recursos ou não, quais são as prioridades de acordo com o programa de governo que ele nos apresenta, porque ele é o maestro e é o timoneiro, e se teremos ou temos ou não espaço fiscal. O Brasil só vai voltar a crescer quando nós realmente fizermos o dever de casa. Isso passa por 3 questões. Passa pela reforma tributária, acredito que nunca ela esteve tão madura para ser aprovada como este ano. Essa sinalização é extremamente positiva, por um novo arcabouço fiscal que estamos desenhando, mas esta é uma tarefa do ministro Haddad, nós só damos o suporte necessário por conta disso, né? E sinalizarmos que temos um ambiente seguro para o investidor, para a iniciativa privada, para o micro, pequeno, médio e para o grande. Através, inclusive, nós vamos participar do novo PPI, ou PPP, eles chamam de PPI, o Programa de Parceria Público-Privada de Investimentos. O governo federal tem um recurso limitado. Nós não vamos crescer sem parceria com a iniciativa privada. E nós temos que trazer essa parceria, garantindo, repito pela 3ª vez, porque é esta mensagem que eu preciso passar para Portugal, para a Europa e para o Brasil. Nós vamos garantir um ambiente seguro de negócios. Nós vamos garantir segurança jurídica, que as leis no Brasil sejam mais perenes. A previsibilidade necessária para o investidor saber que vai investir, que ele vai ter o retorno financeiro e não vai ter, pelo meio do caminho, nenhum sobressalto. A agilidade necessária, desburocratizando, e a reforma tributária ela também vem com esse intuito, não só da simplificação, mas da desburocratização e transparência absoluta em tudo que fazemos. Por isso que, através do diálogo, vou estar participando de todos os fóruns de debate para poder estar levando esta palavra do governo federal, que não é apenas uma intenção, é arrumar a casa do ponto de vista fiscal, e isso é uma emergência, tendo a consciência absoluta da necessidade de que ela seja, embora uma condição sine qua non, que ela é necessária para que haja os avanços sociais e econômicos. E se me permitir, desculpa a demora da resposta, mas eu preciso aproveitar para dizer que não só
o Supremo Tribunal Federal, mas também o Tribunal de Contas da União serão os nossos parceiros, porque nós estamos falando do Speeding Review, que o Tribunal de Contas já tem estudo avançado, e eu sei que também tem parceria de estudo com alguns ministros do Supremo, e nós precisamos dessa parceria para gastar bem o pouco que tem. Passa por 2 instrumentos que no mundo, que há de mais moderno do mundo, e alguns países já têm, e o Brasil também quer adotar. Um é o Speeding Review, que é essa avaliação periódica, constante, dos gastos, da qualidade deles. E outro, que também já acontece em alguns países do mundo, esse quadro orçamentário de despesas a médio prazo, que de uma forma muito simples e muito objetiva, que o orçamento deixa apenas de fazer contas, que ele esteja diretamente ligado ao planejamento, ao Brasil que queremos, e que o nosso planejamento deixe de fazer de conta. Então, o orçamento não pode só fazer contas e o planejamento não pode só fazer de contas. É assim que nós queremos construir uma sociedade mais plural, né, uma sociedade mais diversa, uma sociedade mais generosa. A reconstrução do Brasil passa por isso, né, Luísa? Uma reconstrução afetiva do Brasil. Alô. Ministro, eu queria fazer uma colaboração, sobre esse tema, até porque lá no Rio de Janeiro nós passamos por esse desafio. Quando nós conseguimos concessionar a SEDAI, nós começamos a pensar como investir esse recurso. Uma das minhas primeiras ações foi também recriar a Secretaria de Planejamento e dar à Secretaria essa missão de conseguir realmente planejar todos esses gastos, não na intenção do que a gente, só daquilo que é básico fazer, mas do que nós temos que lutar com prioridade, ou seja, pegar aquilo que é prioridade do governo e trazer isso para a questão orçamentária. Do orçamento não ser essa peça de ficção que tanto falam, mas ele realmente ser um balizador. Eu consegui fazer isso lá no Rio de Janeiro, por isso que a gente conseguiu implantar tantas políticas sociais, e o Rio de Janeiro, esse ano, é o primeiro orçamento do Brasil totalmente vinculado às ODS. Então, todas as secretarias têm obrigação de vincular as suas ações às ODS, partindo da lei orçamentária que foi votada esse ano. Quando você consegue chegar e você tem essa vontade política do planejamento realmente ser algo respeitado e não ser simplesmente uma formalidade, que durante muitos anos, sobretudo nas administrações com um grau de remanejamento muito alto, você acaba fazendo o que você quer e não se forçando a planejar aquilo que a sociedade precisa. Então, lá no Rio, nós evoluímos muito nesse sentido. O orçamento tem sido cada dia mais cumprido à risca e, graças a esse cumprimento, nós conseguimos voltar a colocar a agenda social dentro do orçamento, não que o governador ou que o secretário quer, mas aquilo que nós entendemos como uma política pública que vá lá na frente dar um resultado prático e não somente um resultado político. Isso lá a gente conseguiu avançar através da recriação da Secretaria de Planejamento, e a ministra tem toda a razão. Pois não, ministro. Só para, primeiro, também cumprimentar, que eu acabei de ver, não só o governador Cláudio, mas também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e dizer que este ano é o nosso ano do PPA, e vamos, obviamente, que andar o Brasil foi uma determinação do presidente Lula que seja um PPA participativo. Então, não só conectar o PPA com o que há de melhor no mundo, mas sim, Cláudio, você tem toda a razão, me permita chamá-lo de você, de incorporar os objetivos do desenvolvimento social, que é o ODS, e observando muito de perto, né, também as nossas diferenças regionais. A gente fala muito de PPA, esquece que o Brasil não é um, são vários. E eu diria até, ouso dizer, contrariando a geografia, que nós não temos apenas 5 regiões no Brasil, porque as regiões, cada região do Brasil é um verdadeiro país ou um verdadeiro continente, e dentro dessas mesmas, de cada região, nós temos
múltiplas facetas, não só potencialidades, mas também dificuldades e problemas a resolver. E a determinação do presidente, em breve estaremos aí em São Paulo, Ricardo, estaremos também no Rio de Janeiro, é que nós possamos estar em todos os estados, nesse curto espaço de tempo que temos aí, de menos de 6 meses, para ter um PPA feito com a sociedade e para a sociedade. E, obviamente, que nós vamos nos ancorar nas melhores práticas. E, com isso, eu já me convido para ir ao Rio de Janeiro, conversar com a sua equipe, para que possamos também incorporar os seus melhores projetos no projeto nacional do Plano Plurianual. Obrigada. Ministro, permaneça um minuto mais. A outra pergunta para a senhora, da empresária Geise Diniz. Bom dia a todos. Bom dia, mesa. Bom dia, ministra. Na verdade, eu queria fazer até uma reflexão antes de fazer a minha pergunta. Hoje aqui eu vim acompanhando o Abílio, meu marido, mas eu estou aqui como uma representante de um movimento da sociedade civil que vai atuar na verdade, no combate à fome e à redução do desperdício de alimentos. Esse movimento vai ser lançado agora em abril, chama-se Pacto contra a Fome. Já tivemos a oportunidade de apresentar para a ministra. E a minha reflexão aqui é que, nesses últimos 2 anos, eu venho estudando muito esse tema e me traz um inconformismo que eu quero dividir com vocês. Quando a gente ouve esse número, que a ministra, inclusive, citou há pouco, de 33 milhões de brasileiros com fome, e esse número muitas vezes questionado, mas a gente entendendo que hoje 33 milhões de pessoas não têm o que comer e não têm expectativa do que vai comer amanhã e nem depois, e que, ao mesmo tempo, na cadeia de alimentos, do agronegócio até a nossa mesa de casa, a gente desperdiça 8 vezes o tamanho dessa fome. É esse o inconformismo que eu queria trazer para vocês, e essa reflexão do que se pode ser feito. Um país que tem fome, que a sua população passa fome, ele nunca vai ser um país desenvolvido. Eu concordo com você, Luísa, não tem educação que segure isso. Não tem economia que segure isso, não tem geração de emprego que segure isso. A gente vai ter subempregos. Nós nunca vamos ser um país da tecnologia, um país da ciência, se a gente não tiver a base bem feita. E aqui passa, por sim, a inclusão. Óbvio que colocarmos renda é o que resolveria, mas a gente sabe que a conta não é assim. Economicamente não é tão simples e não é no dia seguinte. Então, acho que a gente precisa fazer a nossa parte. E, para fazer a nossa parte, depende de cada um de nós. Então, não dá mais para a gente adiar esse problema. Não dá mais para a gente dormir com esse assunto, porque a gente está com a barriguinha cheia. A Luísa falou rápido na fala dela, e eu já vivi isso, eu já vi pessoas falando. Mães que colocam o filho para dormir durante o dia, porque só tem água para tomar, então ela dá água, e ela também toma água e vão dormir durante o dia. Isso aqui é um estado de inanição. É esse estado que a gente quer. Então, eu queria convidar vocês para essa reflexão desse inconformismo, dessa atuação que ontem a gente falou tanto sobre colaboração. E é colaboração aqui. Esse aqui é um trabalho de todos, sociedade civil e governos. Não adianta a gente esperar só do governo. Sem dúvida, é um problema de Estado, porque o assunto é muito grande. É muito dinheiro que precisa. Aqui a gente precisa de políticas públicas bem feitas, bem implementadas, para conseguirmos, de fato, atuar. Mas a sociedade civil tem um papel muito importante em relação a isso. Então, eu gostaria de convidá-los a repensar nesse assunto, que esse assunto fosse tema e pauta de vocês, governadores, prefeitos, gestores, ministros, que isso aqui também fosse pauta dos empresários e de cada um de nós, que a gente pudesse pensar e refletir como que, de fato, a gente pode contribuir, como que a gente pode entregar. Eu, pessoalmente, estou no movimento desse, eu estou falando disso porque eu venho estudando esse assunto, isso aqui não está genericamente, isso aqui tem bases de estudo, e isso aqui, esse assunto me pegou. Enquanto cidadã brasileira, é nisso que eu quero atuar. E eu acredito, junto com as ODS, que em 2030 é possível o Brasil sair do mapa da fome. Mas a gente precisa olhar, não só para sair do mapa da fome, mas como a gente
ter também a questão nutricional. Porque sair do mapa da fome a gente pode, com farináceos. Mas como que a gente coloca a parte nutritiva também para essa população? Então, não quero me alongar, não é o meu discurso, mas, ministra, minha pergunta vai para você. Eu sei que realmente é um papel do Estado olhar para a fome, mas olhar para o desperdício de alimentos, que eu comentei que é 8 vezes o tamanho, é um papel de todos nós. Todos nós, enquanto cidadãos, independente da cadeira onde a gente ocupa, a gente tem essa responsabilidade. Ou melhor, essa corresponsabilidade. Mas eu gostaria de lhe ouvir onde nós, sociedade civil, iniciativa privada, podemos ajudar o governo nessa ajuda do combate à fome. Obrigada. Eu que agradeço, Geise, pela pergunta, porque, assim, você, talvez mesmo sem querer, tenha mostrado sobre uma outra ótica qual é a minha responsabilidade e o meu papel. Veja, você falou de desperdício de alimentos. Nós, aqui, no meu caso, eu acabei de falar recentemente de desperdício de dinheiro público, né? Por isso, falando aqui de planejamento, não só da LDO, do orçamento que temos que votar todo ano, mas do próprio PPA, programar, né, o Brasil para gastar a médio prazo e também a longo prazo, porque temos que apresentar uma agenda e apresentaremos uma agenda pensando a longo prazo, ela está sendo gestada ainda, por isso que não posso adiantar nada. Mas quando você fala em desperdício de alimento, e eu vou sobre a ótica do orçamento, né, o Brasil gasta muito e gasta mal, o cobertor é curto, mas se nós fizéssemos ou fizermos o dever de casa, porque administrar é escolher prioridades, nós temos condições de cortar naquilo que é supérfluo, daquilo que é desnecessário, para poder sobrar em outra área. Eu diria, de uma analogia muito simples, eu peço desculpa pela singeleza do que vou dizer, mas eu tenho consciência do meu papel. É como se eu me sinto como uma operadora de voo diante de um grande aeroporto internacional. Ou de Lisboa, ou aqui de Brasília, ou mesmo aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo, em que eu preciso organizar os diversos aviões. Eles são de tamanhos diferentes, portanto, eles têm prioridades diferentes. Eles não podem ir um contra o outro sob pena de colidir e nós estarmos, no caso, dinheiro público gastando, e nem mesmo ir ambos na mesma direção, querendo pousar ao mesmo tempo na mesma pista. Nós estamos falando aí de sobreposição, portanto, desperdício de dinheiro público. É assim, fazendo economia, cortando onde se deve, né, e por isso eu falei do Speed Review, entre outros instrumentos, é que nós teremos condições, primeiro, de zerar o déficit fiscal que é tão necessário, e segundo, colocar dinheiro onde se deve. 2 medidas muito rápidas já foram tomadas pelo presidente. Corte onde precisa cortar, mas é preciso garantir a dignidade no programa do Bolsa Família de R$600 por família, mais 150 por pessoa. Numa porta giratória, que significa isso? Essas pessoas vão ficar, né, com condicionantes, elas precisam estar com as crianças vacinadas, elas precisam colocar seus filhos nas escolas, permitir que a assistência social vá e verifique se está tendo algum caso grave de pedofilia, de abuso, de violência, mas óbvio que aí entra o poder público, vendo se esse jovem tem condições de ir para um curso profissionalizante, o trabalhador precisa ser qualificado para entrar no mercado de trabalho, ou se essa mulher também pode virar uma microempreendedora, ter aí, junto ao BNDES, aos bancos, alguma forma de financiamento para abrir uma portinha e poder ter a sua autonomia financeira. Este é o papel imediato que nós temos pela frente, sobre a ótica do poder público. Mas você tem absoluta razão. Eu disse isso a todo momento na minha campanha quando fui candidata. Né? Não é possível que um país que alimenta 800 milhões de pessoas no planeta Terra tenha uma única criança dormindo com fome todos os dias. Hoje nós temos mais de 5 milhões de crianças no Brasil dormindo com fome todos os dias. Nós sozinhos não damos conta, nós temos que fazer parceria com a iniciativa privada. Por isso é que eu estou muito feliz de ter, na agenda da semana que vem, a sua presença junto com a sua equipe lá no meu ministério. Nós estamos agendados para conversar, e é possível, sim, fazer parceria. Isso é parceria pública e privada. A gente fala muito em parceria pública e privada na área de investimentos de infraestrutura. Nós temos que estender e abrir essa porta na área também de parceria público-privada na área social. O poder não é a minha pasta, você sabe disso, mas é a minha vocação, você também sabe disso, e eu vou estar junto com você
nos demais ministérios para podermos encaminhar o projeto. Da nossa parte, nós temos no poder público condições de dar publicidade, porque temos, pela lei, possibilidade disso, de grandes projetos que venham da iniciativa privada, porque muito do que se quer na iniciativa privada depende de duas coisas. Uma dentro das escolas, que é a educação. Então, desde ali, né, com atividade e com carga horária, estabelecer e colocar como meta de estudo também esta questão do desperdício de alimentos, na questão mesmo dentro da pasta da questão ambiental. E na outra, na parte de uma ampla rede de publicidade muito bem organizada através dos veículos de comunicação para poder educar ou reeducar aqueles adultos em relação ao desperdício de alimentos. Conte comigo com esse projeto, aliás, é o contrário, né? Nós, do poder público, é que precisamos contar com você e com a iniciativa privada para isso. Obrigado, ministra Simone Tebet, pela participação. Agradecer muito a sua presença e lembrar que a ministra do Planejamento estará na Lead Brazil Conference em abril, em Londres. Muito obrigado, ministro. O embaixador, por favor. Inicialmente, eu quero dirigir uma palavra de cumprimento à ministra Simone Tebet, a quem nós mantemos uma relação de amizade e respeito, e que servia ao seu pai durante 2 anos que ele foi presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional como secretário-geral, com muita lealdade e com muita amizade. Então, eu estendo à senhora os meus cumprimentos. E minha colocação, eu quero dirigir ao prefeito Ricardo Nunes. Quando o senhor falou sobre a sombra de internet lá em São Paulo, eu quero colocar para os senhores, e principalmente para o Ricardo Nunes, o prefeito, é que o Tribunal de Contas da União, no ano passado, em 2021, quando nós relatamos o 5G lá no Brasil, nós resgatamos um projeto que vinha se arrastando há 20 anos, que era a questão da internet nas escolas. Então, uma das faixas que foi licitada no 5G, uma faixa de 90 GHz, uma das mais valorizadas, avaliada em 6,100 bilhões de reais, o tribunal, por uma decisão unânime do seu plenário, destinou esses recursos para colocar a internet banda larga em todas as escolas do Brasil. 187 mil escolas. Esse projeto ele está sendo conduzido. Os projetos são feitos pelo Ministério da Educação, em coordenação com o Ministério das Comunicações e executado pela Anatel, cujo relator dessa matéria lá na Anatel é o conselheiro Vicente Aquino. Então, eu pergunto para o senhor se a sua preocupação com a internet e todos nós de modernizarmos a escola e levar a tecnologias para a educação, que é colocar a internet banda larga em todas as escolas e substituir, que nesse projeto está incluído substituir os livros tradicionais pelos tablets, e chamando aqui a atenção para as grandes empresas fabricantes de tablet, como a Nokia, a Apple, que é uma grande oportunidade de investimento no Brasil e vender esse material barato para as escolas brasileiras. Eu queria um comentário do senhor sobre essa questão. Muito obrigado. Se não é o governador do meu lado aqui, eu não consigo ler o microfone. Mas, embaixador Carreiro, obrigado até pela sua colocação. Eu conversava muito com o Dr. Michel Temer, que é o meu grande conselheiro, que além de ser um grande nosso conselheiro, né, Cláudio? Além de ser um grande conselheiro nosso, é um bom servidor de pizza. Não tem coisa melhor que na casa do Dr. Michel ele pedir uma pizza e ele mesmo servir para a gente, né, Dr. Michel? Então, aproveitar aqui. Vai contar. Mas eu fiz questão de falar, Carreiro, sobre a questão da internet. Até nós enviamos para a Câmara Municipal um projeto que
altera a lei orgânica do município para incluir o acesso à internet como um direito fundamental. Porque, realmente, hoje a gente não tem mais como falar numa situação da pessoa não ter acesso à internet, como é que ele faz o exercício da sua cidadania, porque tudo se usa pela internet, né? Qualquer ação. Então, é um tema que eu queria colocar aqui. Bom saber que o TCU tem foco nessa questão e comentar essa experiência. A cidade mais rica do Brasil tem áreas de sombra e a gente, né, agora que estamos conseguindo resolver, quando a gente sentou com as operadoras, eu fiz a lei das antenas para a transformação das mini-herbes, demos um desconto para elas instalarem essas 286 antenas nas áreas que estão de sombra e a gente poder ter a cobertura total da cidade de São Paulo. Era de fundamental importância poder colocar esse tema aqui. Eu só ia aproveitar o gancho de responder, e que a senadora, nossa ministra agora, Simone Tebet, comentou do PPA, mas para poder falar de uma experiência da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, pela primeira vez, de forma muito nova, inovadora, votou o seu PPA em 2021, e no nosso PPA a gente já tem um mecanismo muito concreto com relação à distribuição dos recursos, né? O programa plurianual, que coloca o orçamento dos próximos 5 anos, de que o investimento da cidade ele tem que prever as regiões de maior vulnerabilidade. Então, nós fizemos um convênio com a Fundação TID Setúbal, que a Fundação TID Setúbal nos deu a divisão do mapa da desigualdade da cidade, com alguns critérios, e os investimentos necessariamente devem ser direcionados na cidade para as áreas de maior vulnerabilidade. Aí a gente tem uma questão de colocar em prática verdadeira e sair do... Porque o nosso grande problema é o tal do bendito discurso e só ficar no discurso. O que a gente escuta do discurso e não tem prática, então acho que poder ter ações realmente concretas para poder enfrentar a questão da desigualdade social, como o Cláudio, nosso governador do Rio de Janeiro, fez lá um negócio fantástico, que é o café em todos os terminais de ônibus, 50 centavos, né? Todos metrô, você fornece. Um trabalho muito importante que também ele fez lá, que é o restaurante popular, que a gente tem em São Paulo, o Bom Prato, e o Hotel Acolhedor, que a gente também fez lá. Nós abrimos 3.500 vagas de hotéis para as pessoas em situação de rua com crianças e idosos. Mas, enfim, acho que a gente não pode deixar de falar de acesso à internet num país como o nosso, que a Luísa falou, tem muitas casas que não tem secador, não sei o quê. Lá em casa, Luísa, tem 3 chapinhas, 6 secador, que é a Regina, né, Bia Dória? E ainda tem casa que não tem, mas é isso. A gente tem que falar de internet, que é importante. Obrigado pela pergunta. Então, obrigado, prefeito. Agora, a última pergunta é do ministro Gilmar Mendes, por favor. Ministro, está aqui. Boa tarde. Bom dia, boa tarde a todos. Eu cumprimentar a mesa e vou ser rápido. Minha pergunta poderia ser para todos, mas para o governador Cláudio Castro, por conta de uma preocupação que, obviamente, não está concentrada no Rio de Janeiro, mas tem o Rio como sua base. Cumprimentar o governador João Dória por essa iniciativa que nos propicia esse amplo diálogo. Governador, como sabe, eu tenho uma preocupação bastante grande com a questão do crime organizado e também com os problemas que dele derivam. E aí vem as comunidades, a problemática que isso envolve e os efeitos, inclusive, na vida política. Então, eu imagino que isso não seja uma tarefa estadual, pela minha noção e tempo de vida pública. Mas eu gostaria que o senhor tratasse um pouco dessa questão. A eventual urbanização das chamadas comunidades, como isso pode ser regulado, porque isso é base, inclusive, para as ações gerais que possam ser
empreendidas e também o projeto de enfrentamento do crime organizado. E aqui eu estou falando do tráfico, estou falando das milícias e coisas do tipo, porque isso, de alguma forma, tem a ver, inclusive, com o projeto que Vossa Excelência referiu sobre a melhoria de condições para o turismo e coisas do tipo. E isso, de alguma forma, nos diz respeito. Eu me lembro que da célebre frase de John Kennedy, quando depois da decisão do muro, disse em Berlim, né? Wir sind Berliner, nós somos berlinenses. Todos nós, de alguma forma, somos também fluminenses e cariocas. Ministro, parabéns pela pergunta, muito obrigado. Começar por essa máxima. Segurança pública não é algo simplesmente estadual. Às vezes há essa confusão, ou então, como é que eu posso dizer, há essa falsa imagem que segurança pública só é caso de polícia. Segurança pública não é só caso de polícia. Segurança pública começa com uma política de fronteira. Uma política de fronteira inteligente, uma política de fronteira que faça com que armas, drogas, produtos não circulem livremente. Política de segurança pública também se faz, e eu e o meu querido amigo doutor Marfan, do Ministério Público, outro dia debatimos isso, se faz como integração entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e as polícias. Quando você tem falhas no processo, você muitas vezes vai fazer com que as prisões não sejam concretizadas. E falhas no devido processo legal, a começar na polícia, passando pelo Ministério Público, podem causar fragilidades no processo. Segurança pública também tem a ver com urbanização. E aí as prefeituras têm muito a ver com esse processo, quando fazem um controle grande de urbanização para evitar uma ocupação territorial que depois gere insegurança pública. E segurança pública hoje não é mais só o combate a tráfico de drogas. Hoje, por exemplo, no caso das milícias, há um grande business envolvido com serviços públicos e serviços privados também, como lojas de material de construção, mercados, coisas que talvez até estejam muito no dia a dia dos senhores e das senhoras aqui, e que em regiões do país, sobretudo do Rio de Janeiro, são focos de controle de crime organizado. Por exemplo, fala-se muito do Jacarezinho. No Jacarezinho nós descobrimos um mercadinho com um pouco maior que aquela sala ali de tradução, umas 2 vezes aquilo, que tinha arrecadado 60 milhões de reais no ano. É um empreendedor realmente assim, eficientíssimo, né? Porque vendendo mamão e banana num ambientezinho daquele, ele tinha conseguido faturar 60 milhões de reais no ano. Então, óbvio que não. Era um processo de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Então, há uma complexidade na segurança pública muito grande. O Rio de Janeiro tinha uma segurança pública altamente sucateada. Alguns dados importantes. Nós tínhamos o 2º pior salário do Brasil das polícias. Hoje nós temos o 3º melhor salário do Brasil. Nós tínhamos batalhões e delegacias que já não eram reformados há 15 anos. Nós estamos reformando todos os batalhões e delegacias. O software mais jovem da segurança pública, da Polícia Civil, datava de 2015, na época das Olimpíadas. Eu duvido que alguém aqui tenha um celular do ano de 2015. E o software de investigação da Polícia Civil mais atualizado datava de 2015. Hoje a polícia tem os softwares mais potentes do mundo. É esse investimento que a gente está fazendo. Nós montamos um prédio inteiro somente para investigação e inteligência. Compramos 21 mil câmeras corporais para que a gente possa estar fazendo o controle da ação policial, inclusive 35 drones de investigação. Então, nós estamos aumentando
a capacidade da polícia poder fazer o trabalho prévio sem que seja somente a política do enfrentamento, a política adotada. Diminuir a letalidade policial é fundamental. Mas, para isso, precisamos de integração. Integração não só entre as polícias, mas integração também com o sistema judiciário e com a imprensa, que tem que entender uma lógica regional que ela é fundamental. A última grande operação, que o pessoal fala que é a segunda mais letal, ela foi uma operação conjunta da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, onde, infelizmente, num processo de investigação muito profundo, descobrimos que, dentro da Vila Cruzeiro, tinha se tornado a universidade do crime. Tínhamos criminosos de 8 unidades diferentes da federação aprendendo como se fazia nas nossas comunidades. E nós tivemos que fazer uma intervenção séria. A gente não pode contar a estratégia policial, mas há muitas horas a polícia já estava preparada para prendê-los, quando às 5 da manhã eles resolvem ir atacar a Rocinha, que é no meio da Zona Sul. E aí a polícia, para não deixar criar uma guerra, fez a intervenção necessária. O resultado de morte nunca é o que nós queremos, mas, infelizmente, foi para diminuir um mal que seria muito maior, uma guerra no meio da Zona Sul do Rio de Janeiro. E, às vezes, a dificuldade do governo, sobretudo a dificuldade de compreensão por parte da imprensa, disso prejudica muito o trabalho. Nós estamos com um projeto muito interessante no Rio de Janeiro, chamado Cidade Integrada, onde é a perspectiva da segurança pública sobre a retomada do território. Então, entrada de política pública, reforma de escolas, reforma de postos de saúde. Nós estamos fazendo um grande trabalho através da nossa agência de desenvolvimento, para evitar que o crime organizado empreste dinheiro para a população, que ele tenha uma questão de agiotagem, que ele faça os serviços públicos, como a TV a cabo, como a internet. Enfim, é uma situação extremamente complexa. Os índices estão demonstrando que nós estamos tendo sucesso, apesar de ser um processo longo, não foi rápido para chegar aqui e não será rápido para solucionar. Mas a grande prova, que a última notícia grande que nós tivemos, que foi a Muzema, que é o primeiro local no Rio de Janeiro da milícia, a milícia já está tão enfraquecida lá que o tráfico já está tentando tomar de novo. E a gente tem que combater o tráfico agora mais, aumentar o combate ali para que não aconteça aqui. Mas isso já é uma prova de evolução do nosso combate, conforme você vai enfraquecendo. Infelizmente, são efeitos colaterais, mas que no Rio de Janeiro hoje nós já começamos a sentir os sinais da melhora. E não tenha dúvida, ministro, tem se trabalhado muito no respeito e no cumprimento da nossa ADPF. Tem pontos ali que nós teremos que rediscutir. Eu e o senhor já tivemos uma oportunidade de conversar sobre isso, mas é fundamental a valorização do profissional, a aquisição da tecnologia razoável para que a gente possa trabalhar, mas também de uma compreensão, de um maior diálogo entre o Poder Executivo, nas suas diversas áreas, governo federal, estadual e prefeituras, e também entre a sociedade, sobretudo o Poder Executivo com o Poder Judiciário e a imprensa, para que nós possamos ter uma compreensão real do problema e não virar torcedor, nem torcedor da polícia, nem torcedor de uma política entre isso, que combata, mas que nós possamos torcer pelo Estado, e o Estado poder vencer esse obstáculo tão difícil que é a segurança pública. Muito obrigado, governador. Eu queria chamar agora para as palavras finais o presidente Michel Temer. Queria dizer que a ministra Tebet continua ligada aqui na nosso debate, fez questão de ficar até o final para ouvir
o presidente Temer. Por favor. O João Dória, delicadamente, sugeriu que eu falasse da tribuna, não é? Mas este é um momento apenas de encerramento e não de pronunciamento. Pronunciamento nós fizemos no dia de ontem. E na verdade, eu me recordo aqui, João, de alguém que me contava que depois de 2 dias de homenagem a determinadas instituições, uma mesa mais ou menos como esta, deu-se a palavra a quem iria fazer o encerramento, e presentes se achavam administradores e políticos, e aquele que ia encerrar começou dizendo o seguinte, olha aqui, começou a dizer vagarosamente, era o Marechal Duque de Caxias Alferes. A pessoa que estava ao lado disse, esse discurso vai ser longo. Então, o caso não é de pronunciamento neste momento, mas de encerramento. Em se tratando de encerramento, a modéstia determina que eu fale aqui da própria mesa, onde várias vozes se fizeram ouvir no dia de ontem e no dia de hoje. E, para tanto, evidentemente que os aplausos que virão ao final deverão sê-lo para os organizadores deste grandioso evento, a começar, me permito mais uma vez homenagear o próprio João Dória, o Furlan, o Jônio, o Merval, que conduziu com sabedoria jornalística e cerimoniosa estes encontros, cumprimentar os expositores, naturalmente o aplauso virá para eles, porque tanto sob o foco institucional como sob o foco econômico do dia de hoje, nós recebemos as mais variadas lições. Cumprimentar os indagantes, porque as perguntas, elas, na verdade, incentivam, elas dão um colorido, dão vida a estas reuniões. E foram até, devo dizer, penso eu, também com a devida licença, a melhor parte destes encontros. E eu, portanto, quero cumprimentar também aqueles, viu, João, seus servidores, que gentilmente conduziam as pessoas, se preocupavam com a localização de todos os conferencistas e de todos os participantes. Portanto, para ganhar aplausos entusiasmados, eu não alongo a fala e peço que aplaudam a todos. Está encerrado os trabalhos.